Estamos de volta, amados, aqui com a Lei Diretrizes e Base da Educação Brasileira, né? Lá na primeira aula, nós vimos então a organização dos níveis, educação superior e educação básica, que é o nosso grande foco aqui, e vimos ainda que na educação básica ela é organizada em etapas, e vimos lá alguns pontos sobre elas, né? Aspectos da educação infantil, aspectos do ensino fundamental, aspectos relacionados ao ensino médio, né? E agora nós vamos ver outros pontos dentro da LDB. Nós temos aqui um rol de assuntos bastante interessante. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Quando nós falamos sobre LDB, uma das grandes coisas que a LDB estabelece é a questão do currículo. A LDB vai estabelecer uma espécie de currículo formal, ou seja, ela vai dizer alguns pontos que precisam ser ministrados no processo educacional brasileiro. Beleza? Quando a LDB fala sobre esse currículo, basicamente ela organiza esse currículo em dois grandes pontos. O primeiro ponto é a Base Nacional Comum. Base Nacional Comum, que vai dar origem à Base Nacional Comum Curricular. Beleza? A BNCC, ela só existe por determinação da LDB. A LDB determina isso, determina que seja criado uma Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, nós temos uma Base Nacional Comum. E além dessa Base Nacional Comum, nós temos uma outra parte, que é a parte diversificada, que é extremamente justo você ter, dentro do âmbito curricular, a LDB determinando ela, uma parte diversificada, para que a cultura, né, das respectivas localidades de nosso país possam vir a ser respeitadas no âmbito educacional brasileiro. Então, primeira coisa, quando pensamos em currículo conforme a LDB, Base Nacional Comum e parte diversificada. Beleza? Organizei aí para vocês essa perspectiva. Tá, Kennedy, mas qual é essa Base Nacional Comum e qual é essa parte diversificada? Criei uma tabelinha aí para facilitar a nossa vida, tá? Vou começar pela parte diversificada, que é bastante tranquila. Né? O que é a parte diversificada conforme a LDB? A parte diversificada é aquela específica naquela respectiva localidade. Então, por exemplo, quando nós falamos em Alagoas e a gente fala lá no ensino da história do Brasil, né? Você tem em Alagoas a história de Alagoas. Certinho? Não se estuda a história de Alagoas em Goiás. Não. Em Goiás vai estudar a história do Goiás. Em Alagoas vai estudar a história do Alagoas. Isso é a parte diversificada. Então, questões artísticas, culturais, entre outras, que podem entrar dentro da perspectiva interna daquela comunidade. De boa? E a Base Nacional Comum? A Base Nacional Comum, como o nome diz, é uma base nacional. Ela serve para gerar uma unidade no conhecimento em nosso país, para que os estudantes do Acre, os estudantes de Alagoas e os estudantes do Rio Grande do Sul e de todo o país tenham ali uma base comum de estudo. E que base comum de estudo é essa? A LDB vai citar aqui para gente dentro desses tópicos aqui, ó, língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico natural, conhecimento da realidade social e política, especialmente do Brasil, arte, especialmente suas expressões regionais, educação física, história do Brasil, proteção e defesa civil, educação ambiental, estudo da história e cultura afro-brasileira indígena, né? No currículo de ensino fundamental, a partir do 6º ano, isso aqui é bem importante, a língua inglesa. A partir do 6º ano, no ensino fundamental, a língua inglesa entra, tá? Isso é importante porque isso foi uma alteração na LDB, beleza? Antes falava-se, a partir do 6º ano, uma língua estrangeira, não falava qual, certo? Mas, com a alteração, foi estabelecido em nosso país
que a língua estrangeira, a partir do 6º ano, indo até o ensino médio, vai ser ali o inglês. Só lembrando, nós vimos na aula anterior, que no ensino médio, caso a escola tenha estrutura, tenha condições, pode ofertar uma segunda língua, preferencialmente o espanhol. Aí é uma preferência, não é obrigatoriedade. Tá? Mas o inglês do 6º ano até o ensino médio. Beleza? Tranquilo? Show! Então essa é a visão geral do currículo. Só que a LDB, ela vai nos trazer alguns pontos específicos sobre esse currículo, tá? Que já se encontram na própria LDB. Por algum motivo, os legisladores preferiram trazer esses pontos aqui para a LDB. Um deles eu compreendo tranquilamente, porque já está na própria Constituição Federal. Então eles trazem para cá. Mas os outros, eles preferem colocar aqui na lei, então precisamos conhecer o que está aqui na lei. E que condições são essas? Primeira coisa, educação física, tá? Educação física. A educação física é uma disciplina comum em toda a educação básica, tá? Então ela vai ter na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Educação física é em toda a educação básica. De boa? Tranquilo? Tá. E ele faz parte, então, do currículo obrigatório dessa educação básica. Certo? Tranquilo? Ok. Só que aí entra um detalhe, que é a prática da educação física. A LDB vai dizer que a prática da educação física é facultativa a alguns alunos. Preste atenção que o que é facultado é a prática da educação física e não a disciplina de educação física. A prática de educação física é ir praticar as atividades físicas. Então, essa prática é facultada, a disciplina não. Mesmo que o aluno tenha sua prática facultada, né, ele vai ter que fazer a disciplina de educação física. Simples assim, beleza? Agora, a quem essa prática é facultada? Aí nós temos um rol. Ele fala, primeiro, o aluno que trabalha pelo menos 6 horas por dia. Trabalhou 6 horas por dia, comprovadamente, a prática é facultada. Alunos maiores de 30 anos, na educação de jovens e adultos, o aluno ali maior de 30, a ele é facultada essa prática da educação. Tá? Aquele aluno que está prestando um serviço militar inicial ou algo equivalente, a LDB fala ou algo equivalente, mas basicamente no Brasil não temos nada equivalente, a LDB só está se preparando caso venha existir, digamos assim, mas é aquele aluno que já faz atividades físicas lá em alguma das nossas forças armadas, tá? No Exército, Marinha ou Aeronáutica. Estar ali exercendo um serviço militar inicial, né? Neste caso, essa prática da educação física também é facultada. E aquele amparado pelo Decreto-Lei 1469, né? Que é um conjunto ali de doenças que podem vir a ser agravadas pela prática da educação física. Então, nesse caso, também nós temos ali, né, a faculdade em fazer ou não. E, por fim, aquele que tem prole. Prole, professor, que tenha filhos. Certinho? Tem filho, independentemente da idade, independentemente se é uma menina que está estudando, se é um menino que está estudando, independente. Chega lá um rapazinho de 14 anos com prole, ele tem filho, ele não precisa nem cuidar da criança. Pode até não ser o responsável direto por aquela criança. Mas se ele tem prole, conforme a lei, a ele está facultado a prática da educação física. Beleza? Então esse é o rol. Prole, que tenham doenças no decreto, serviço militar, maiores de 30 anos, e ainda aquele que trabalha pelo menos 6 horas, a esses são facultados o quê? Isso mesmo, a prática. De boa? Tranquilo. Um outro ponto é que ele vai falar sobre, nesse processo de educação básica brasileiro, alguns aspectos sobre a história do Brasil. E basicamente o que você tem que lembrar é que a história do Brasil precisa ser orientada pelas suas 3 grandes matrizes, ou seja, pela matriz indígena, pela matriz portuguesa e pela matriz africana. Tá? Então, conforme a LDB, a história do Brasil deve ser contada, deve ser analisada, levando em consideração essas 3 grandes matrizes. A matriz
portuguesa, que é europeia como um todo, né? Depois vem alguns outros, como italianos, tal, mas europeia. E aí você tem a africana e você tem a indígena. Bastante simples, sem maiores problemas nisso. Um outro ponto também que está claro lá na LDB é a questão de arte. Arte, a LDB vai claramente dizer que a arte ela é altamente importante no processo educacional brasileiro, na educação básica em nosso país, tá? E vai falar dessa arte, e entenda a arte hoje nos seus 4 elementos, tá? Então, quando nós falamos em arte, nós estamos falando então de artes visuais, nós estamos falando de música, nós estamos falando de dança, né? E nós estamos falando ali dos elementos artísticos como um todo, beleza? Tá? Então você tem teatro, né? E teatro. Então esses 4 elementos da arte. Então a arte precisa ser levado tudo em consideração, mas a LDB fala assim, ó, especialmente não é unicamente. Cuidado com isso. Especialmente significa em especial, mas não significa apenas e exclusivamente isso. É especialmente levando em consideração as expressões regionais, né? As expressões regionais. Então entra aqui, de certa forma, até uma forte influência da parte diversificada, né? Dentro do aspecto curricular. Beleza? Então, isso é bem importante e ela é obrigatória em toda a educação básica. De boa? Tranquilo. Um outro ponto que a gente precisa destacar é a proteção e a defesa civil e a educação ambiental. Óbvio que a gente, quando fala de proteção e defesa civil e educação ambiental, nós estamos falando de questões interdisciplinares. Nós não temos uma única disciplina para elas, mas são assuntos interdisciplinares. O que a gente tem que lembrar é que essa proteção e a educação ambiental, conforme está na LDB, é para o ensino fundamental e o médio. Ou seja, conforme está na LDB, não é para toda a educação básica. Eu não estou dizendo que não tem na educação básica. Na educação infantil, tem, mas não está expresso na LDB. A LDB deixa claro que essa proteção, defesa civil e a educação ambiental é no ensino fundamental e no ensino médio, de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Beleza? Tranquilo? Tá? Defesa civil, professor? Defesa civil. É que no Brasil a gente não vê muito. Está na lei, mas na prática a gente não vê tanto esse aspecto. O melhor exemplo que eu posso te dar é aqueles exemplos que a gente viu nos filmes da Sessão da Tarde. Lembra os antigos filmes da Sessão da Tarde? Que tem lá uma escola e de repente toca o sinal de incêndio e aí as crianças têm que sair em filinhas e estar lá fora. E aí falam assim, foi só um treinamento, vocês podem entrar de novo para suas aulas, tal. Isso é defesa civil, tá? Proteção contra incêndio, por exemplo, tá? Então, não só isso, mas esse é um exemplo visual que se aplica basicamente em todo o país, porque todo mundo assistiu os filmes da Sessão da Tarde, de defesa civil. Defesa civil são os aspectos pertinentes à segurança prévia da sociedade, beleza? Então tem que trabalhar e também questões de educação ambiental, bastante tranquilo. Um outro ponto que também, conforme a LDB, é obrigatório no ensino fundamental e no ensino médio, tanto escola pública quanto privada. Professor, aqui está citando escola pública e privada. Quer dizer que nas outras não é escola pública e privada? É também. Tá? Aqui o autor da lei preferiu deixar de uma forma taxativa, que também é para ser aplicado nas escolas privadas, mas não precisava. Tá? Não precisava, certinho? Porque, em regra, a LDB ela é para escola pública e privada. Quando não é para a escola privada, a LDB avisa. Por exemplo, lá nos princípios ela vai falar da gestão democrática. A gestão democrática são para as instituições públicas. Beleza, a LDB afirmou, isso aqui aplica-se apenas às instituições públicas. Tá? Se ela não fala pública e privada, não precisa, porque a regra é clara. A LDB é para as duas. Aqui o legislador quis apenas deixar de uma forma afirmativa, deixando claro, expressa, que é para a escola pública e para a escola privada. Não precisava, mas ele quis fazer e o colocou. Então, escola pública e privada, ensino fundamental e médio. Perceba que ele não fala em toda a educação básica. Então, não há obrigatoriedade desta matéria na educação infantil.
tá? Mas no ensino fundamental e médio, que é o quê? É a questão ali do estudo, né, da história e da cultura afro-brasileira e indígena, certo? É um aspecto cultural afro-brasileiro e indígena. Perceba e não confunda isso com a história do Brasil. A história do Brasil fala, a história do Brasil, levando em consideração as três origens. Né? Então, você tem lá a educação europeia, você tem a indígena e você tem a africana, né? Como ali origens da história de nosso país, da sociedade brasileira. Tá? Aqui ele não está falando sobre essa diretriz, tá? Ele está falando o seguinte, olha, nós precisamos focar, ter no nosso meio educacional disciplinas que vão vincular, né, de uma forma interdisciplinar, questões afro-brasileira, da cultura afro-brasileira e da cultura indígena. Daí, por exemplo, só para a gente visualizar isso de uma forma bem didática, não é só isso, tá? É bem além disso, mas de uma forma bem didática, para você compreender, nós temos aí, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, né? E nós temos aí o Dia do Índio, beleza? Agora, o fato de ter esses 2 dias e eles serem utilizados dentro desse estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena não significa que esse estudo é somente a prática de ações nesses 2 dias, mas sim durante toda a questão curricular, conforme estabelecido na LDB. Beleza? Tanto que ele fala, ó, ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, tá? Ok. Depois a LDB vai falar de algumas disciplinas curriculares que são de exclusividade apenas no ensino fundamental. Então já coloquei aqui no título, facilitando essa nossa compreensão. A primeira, muito tranquilo, direito das crianças e adolescentes. Tá? Então trabalhar o direito da criança e adolescente no âmbito da educação. Não é uma disciplina, até deixei claro aí, mas é um conteúdo interdisciplinar que você consegue trabalhar em todas as áreas, né, da educação dentro do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Bastante tranquilo. Tá? O outro que nós temos, vou pular aqui o ensino religioso, porque ele é um pouquinho mais complexo, então vou terminar logo aqui os símbolos nacionais, e aí eu volto no ensino religioso. Uma outra disciplina, ou melhor, um outro conteúdo que é interdisciplinar, que precisamos obrigatoriamente trabalhar no ensino fundamental, é a questão dos símbolos nacionais. A LDB é claro, os símbolos nacionais são importantes e serem trabalhados de uma forma transversal, né? Passando ali pelas disciplinas curriculares estabelecidas. Beleza? Então, símbolos nacionais. Estamos falando lá da bandeira, do hino, do brasão, do selo. Tá? Os símbolos nacionais são obrigatórios no ensino fundamental de uma forma transversal. De boa, tranquilo, show, beleza. E aí nós entramos no ensino religioso, que quando cai derruba meio mundo de gente. Primeiro, essa determinação que está na LDB, ela já está na Constituição Federal. Esse aspecto do ensino religioso no ensino fundamental foi estabelecido na CF de 88, já estava lá na Constituição de 88. Tá? Então, mudar é muito difícil, porque precisa mudar a Constituição para mudar isso, certo? Então, o primeiro ponto é esse, ensino religioso já estava na Constituição e a LDB apenas repete isso. E o que o ensino religioso fala no ensino fundamental? Preste bastante atenção, porque você precisa entender alguns aspectos sobre elas. Primeiro grande aspecto, que o ensino religioso, ele é de oferta obrigatória. Isso mesmo. A LDB deixa claro que, quando estão ofertando o ensino fundamental, essas instituições são obrigatórias a ofertar a disciplina de ensino religioso. Beleza? É obrigatório. Obrigatório. Preste atenção, a oferta é obrigatória, mas, porém, todavia, contudo, já estava na Constituição e a LDB vem complementar, a matrícula a essa disciplina é facultativa. Então, quem decide se a criança vai ou não fazer o ensino religioso são os seus pais, porque a matrícula é facultativa, beleza? A matrícula facultativa.
o ensino obrigatório, a disciplina obrigatória, mas de matrícula facultativa. Ah, professor, eu vi uma escola que não tem ensino religioso, ensino fundamental. Eles fizeram lá alguma coisa que chegou a não ter, mas é para ter. Fizeram o quê? Por exemplo, uma prática muito comum. Lá na hora que a criança vai fazer a matrícula na escola, o pai tem que assinar a matrícula. Aí quando ele vai assinar a matrícula, lá já está anotadinho que o pai é não optante de ensino religioso. Aí se todas as crianças assinaram lá como não optante de ensino religioso, obviamente que a escola não vai ofertar. Por quê? Porque não tem ninguém que é optante. Beleza? Mas a regra, que é o que cai em prova, e é isso que você tem que entender, é o seguinte, que o ensino religioso é obrigatório e quem decide se vai ou não são os pais de matrícula facultativa. E um outro ponto, a oferta desse ensino religioso deve ser de uma forma não proselitista, ou seja, é vedada qualquer forma de proselitismo. O que é proselitismo? De uma forma simples, é puxar a sardinha para o seu lado. Beleza? Tranquilo? Então, se eu estou ministrando ali uma aula de ensino religioso, que já ministrei, certo? Então, estou ministrando ali ensino religioso, de boa, feliz e contente, alegre, cantar. Eu sou católico. O que aqui está dizendo? Que eu não posso puxar a sardinha do ensino religioso para o catolicismo, certo? Não posso. Da mesma forma, um professor que é membro ali da Umbanda, ele não pode puxar a sardinha para a Umbanda. Perfeito? Da mesma forma, um budista não pode puxar a sardinha para o budismo. E assim sucessivamente. Tá? Até mesmo entraria o proselitismo, certo? Um ateísta que pregasse o ateísmo dentro desse campo escolar. Que não, o ensino religioso não é isso. Beleza? Então, o que ele está dizendo é simples. O ensino religioso não pode ter proselitismo. Fechou? Show! Isso é o aspecto, detalhes estabelecidos no currículo. Depois desses detalhes, a LDB vem falar para a gente ainda sobre algumas modalidades de ensino. Primeira modalidade citada na LDB é a educação profissional e tecnológica. É uma modalidade, não é um nível, é uma modalidade. Tá? Modalidade essa comum na educação básica, daí os cursos técnicos de nível médio, por exemplo. Mas também essa modalidade se aplica no nível da educação superior, como, por exemplo, os cursos tecnólogos. Né? Eles provêm aqui da modalidade de educação profissional e tecnológica. De boa? Na educação básica, que é o nosso foco, tem um detalhe que, quando cai em prova, derruba meio mundo de gente. E você não pode ser derrubado, você não pode ser derrubada. Simples assim. Tá? Você tem que saber isso, porque se cair, você pode saber que a maior parte daqueles que estão fazendo a prova não compreendem isso e tem muita chance de errar esse ponto, menos você, porque você compreendeu bem e você vai acertar esse aspecto na hora da prova. Que é o seguinte, quando nós falamos desta modalidade, existe uma que é a educação profissional técnica de nível médio. Profissional técnica de nível médio, que é o técnico de nível médio, bastante tranquilo. Preste atenção que quando a gente fala dessa formação técnica, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer da forma articulada, que se divide em duas formas. Uma a gente chama de articulada integrada e a outra a gente chama de articulada concomitante. Beleza? Então, articulada, que se divide em duas, integrada e concomitante, e existe uma outra forma, que é a forma subsequente, ponto. Beleza? Do que eu estou falando? Vamos começar pela subsequente, que é mais simples. É o seguinte, eu não sei se você sabe, mas eu já terminei meu ensino médio. Eu fiz meu ensino médio todinho, terminei. Tá? Terminei. Tem meu diploma lá de alguém que concluiu o ensino médio. Olha que lindo. Então, concluir o ensino médio, está tudo certo. Tudo certo. Né? A pergunta que eu te faço é,
Se eu tenho ensino médio, eu posso fazer um curso técnico de nível médio? A resposta é sim, eu posso. E a forma mais comum que eu faça esse curso é na forma subsequente. Como o nome diz, é algo subsequente. É algo que é feito depois de ter concluído o nível médio. Tranquilo, né? Então, o modelo subsequente é feito depois de ter concluído o nível médio. Bem tranquilinho isso, bem tranquilinho. Só que além dessa perspectiva subsequente, nós temos a outra forma, que é a forma articulada. E aí é bastante óbvio. Se a subsequente é feita depois de ter concluído o nível médio, a articulada é feito durante, é feito ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o ensino médio, o nível médio, eu estou fazendo um curso técnico de nível médio. É articulada. Articulada com quem? Com o ensino médio. Beleza? Articulada. Articulada com quem? Com o ensino médio. Simples assim. Só que existem duas formas delas ser articuladas. Uma forma é a forma integrada e a outra forma é a forma concomitante. Tá? Quando nós falamos em educação integrada, profissional, técnica integrada, a gente está falando basicamente o seguinte, que este estudante vai estudar em uma instituição, onde nessa instituição ele terá uma única matrícula e nessa matrícula vai estar relacionadas ao ensino médio e vai estar relacionado ao curso técnico. E quando ele concluir, ele vai receber um único diploma e nesse diploma vai dar a ele os direitos dados legalmente a quem tem o ensino médio e também vai dar a ele os direitos legais de quem tem um curso técnico de nível médio, no mesmo diploma. Por isso a gente chama de articulada integrada. Uma única matrícula, um único diploma. Simples. Beleza? Show! Isso significa que quando nós falamos em articulada concomitante, nós estamos falando que esse estudante terá duas matrículas. Ao mesmo tempo, ele vai ter uma matrícula no ensino médio e vai ter uma outra matrícula no ensino técnico, de forma concomitante, ao mesmo tempo. Beleza? Quando ele concluir esses estudos, ele vai concluir ensino médio, vai receber um diploma de ensino médio e vai receber um outro diploma de nível técnico, porque ele fez no formato concomitante. Então, articulada integrada, uma única matrícula, um único diploma. Articulada concomitante, duas matrículas, dois diplomas. Subsequente, depois de ter concluído o nível médio. Simples assim. Entendemos? Fechou? Show, tá? Show. Esses termos são importantes, tá? Quando você vê, lendo a LDB, lendo outros documentos, falando assim, lendo o Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, e fala assim, a meta é ampliar a educação integrada, né? O que ele está falando, na verdade, é integrada, significa articulada integrada, significa que é ali em uma única matrícula ofertar um ensino médio, um ensino técnico ou um ensino fundamental junto com um curso profissionalizante ali de nível fundamental. Então é isso que é o termo integrado. De boa? Tá? Em outras legislações você vai encontrar essa palavrinha lá. Fechou? Educação profissional técnica? De boa. Educação de jovens e adultos. Sem muito segredo. Educação de jovens e adultos é para aqueles que não tiveram acesso à educação básica na idade adequada, na idade própria, bem simples, né? O segredo sobre ela que a gente precisa lembrar, né, que essa educação de jovens e adultos, né, ela pode ser feita através de cursos, mas também através de exames. Isso mesmo. Uma pessoa pode concluir o ensino fundamental e concluir o ensino médio apenas fazendo uma prova, beleza? Então ela pode concluir através de curso, indo para a sala de aula, estudando, bonitinho, mas também através de exames. Fez a prova, passou, concluiu. Simples assim, beleza? Segredo. Outro fator importante é que, já caiu em prova, por isso que é importante, que a educação de jovens e adultos podem acontecer tanto no turno noturno,
que ao meu ver é o mais comum, mas também pode acontecer no diurno, tanto matutino quanto vespertino. Então, o EJA não é exclusividade do noturno, mas também do matutino e do vespertino e do noturno. Beleza? Tranquilo? Questão bem tranquila. Quando a gente fala de ensino fundamental na modalidade do EJA, ela tem ali as idades que permitem essa pessoa entrar nessa modalidade do EJA. Bem tranquilo. Ensino fundamental, maiores de 15 anos. Tá? Ensino médio, na modalidade do EJA, maiores de 18 anos. Bastante tranquilo. Ensino fundamental, maiores de 15. Ensino médio, maiores de 18. Bem tranquila essa modalidade. Uma outra modalidade citada aqui na LDB é a educação indígena, tá? A educação indígena. A educação indígena, a coisa mais importante que você tem que saber é que é uma modalidade para a pessoa indígena. É a coisa mais importante. Ela é aquela que oferta a educação básica aos índios. Só que aí você tem que lembrar de uma coisa, que quando nós falamos de educação indígena, por determinações constitucionais, as comunidades indígenas em nosso país, elas são soberanas. Isso mesmo, a comunidade indígena tem soberania. Tá? Tem soberania. Então, para tratar com uma soberania, só uma outra soberania. Então, só a União pode tratar com uma comunidade indígena. Certo? Então, neste caso, a LDB é bem clara. Se é assim na Constituição, então nós vamos dizer que o sistema de ensino que atua na educação indígena é o sistema de ensino da União. Então, é a União que precisa conversar ali com essas comunidades indígenas para ofertar essa educação nessas respectivas comunidades. Óbvio, e aí bem óbvio, essa educação tem que respeitar a cultura indígena, o dialeto daquela comunidade no âmbito da educação, mais a língua portuguesa, mas o dialeto lá também tem que ser respeitado. A LDB diz ainda que é necessário constituir materiais didáticos específicos para cada comunidade indígena, respeitando as suas respectivas culturas e assim sucessivamente. Bem tranquilo, de boa, né? Então o sistema federal da União é a coisa mais importante. Uma outra modalidade que a LDB cita, ela não é a melhor referência sobre essa modalidade, mas ela cita, tá? Porque ela foi escrita em 96, né, a LDB, então isso significa que nós temos aí um bom tempo de lá para cá e a questão de tecnologia mudou bastante, né? Então a LDB não é a melhor que fala sobre os aspectos tecnológicos, sobre a modalidade de educação à distância, não mesmo, tá? O que a gente tem que saber sobre a educação à distância, conforme está na LDB, entre os aspectos que lá estão, é que, primeiro, que a educação à distância é para todos os níveis da educação, ou seja, educação básica e educação superior, e para todas as modalidades. Ela pode ser aplicada à educação indígena, ela pode ser aplicada na educação especial, ela pode ser aplicada na educação de jovens e adultos, em todas as modalidades, beleza? Tá? E também na educação continuada, certo? Essa educação à distância não precisa estar presa aos níveis de educação, ela também será aplicada na educação continuada. Bastante tranquilo, de boa. Nós vimos, inclusive, na aula anterior, que a regra do ensino fundamental, você lembra que a regra do ensino fundamental é que seja presencial, tá? Presencial, mas a educação à distância, e aí entra esse modelo aqui, né? Ela pode ser aplicada em questões aonde que você tem calamidade, por exemplo, ou de forma complementar à educação presencial. Então, basicamente, essa modalidade é citada assim aqui na LDB. E aí, eu entro na modalidade da educação especial e a última modalidade aqui citada na LDB que eu trago para vocês, que é a educação especial. Preste bastante atenção. Assim, uma grande chance, uma imensa chance de que uma questão sobre educação especial caia na sua prova. Uma,
2 questões. Há uma grande chance sobre isso. Essa questão pode sair da LDB? Pode, mas ela pode, em regra, sair de qualquer local. Por quê? Porque a educação especial, ela é uma educação aonde que é uma modalidade, né, de ensino que é estudada em todos os elementos da educação. Então, conhecer a educação especial é fundamental para acertar as questões de prova. Professor, não sou um grande conhecedor. Beleza, você está começando pelo melhor lugar para começar, pela LDB. Simples, a LDB é o melhor local para compreender bem essa educação especial, tá? Essa educação especial. Ok. Primeira coisa, quando a gente fala sobre essa modalidade, antes de ir para a modalidade em si, eu preciso quebrar alguns paradigmas. Primeira coisa, sim, quando nós falamos em educação especial, sim, nós estamos falando em uma educação inclusiva. De boa? Educação especial, estamos falando em uma educação inclusiva, que hoje é regra. A regra é que a educação seja inclusiva, beleza? Porém, todavia, contudo, educação inclusiva e educação especial não são sinônimos. Não são sinônimos. Educação inclusiva, ela precisa acontecer a todo momento e para todos os estudantes. E para todos aqueles que estão envolvidos no âmbito educacional. Tá? Então, educação inclusiva não é sinônimo de educação especial. Beleza? Uma educação especial tem educação inclusiva. Mas o fato de ter educação inclusiva não significa que se encontra dentro da modalidade da educação especial. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, quando nós falamos em educação especial, nós estamos falando que é uma educação específica para as pessoas com deficiência, para as pessoas com transtorno global do desenvolvimento, para pessoas com superdotação ou altas habilidades. Beleza? Alguns autores entendem, a maioria dos autores, que superdotação e altas habilidades é a mesma coisa. Existem alguns que separam, tá? Mas vamos identificar que está lá, superdotação e alta habilidades. Então você tem uma educação para pessoa com deficiência, para pessoa com transtorno global do desenvolvimento, para pessoas com superdotação ou alta habilidades. Educação especial é para essas pessoas. Essas pessoas têm que entrar na educação de forma inclusiva. E como que isso se dá? Preste atenção. Essa inclusão, em regra, inicia-se na rede regular de ensino. Então funciona assim, eu tenho uma criança. Essa criança tem ali um transtorno global do desenvolvimento. Ela vai estar em ano, está numa idade adequada para a educação, e ela vai ser colocada na educação. Simples assim. Agora, aonde que essa criança vai estudar? Preste atenção. Uma equipe multiprofissional, então não é o único profissional, mas uma equipe multiprofissional, ao perceber o caso daquela criança, então cada caso é um caso, ao perceber o caso daquela criança, vai analisar algumas possibilidades. A primeira possibilidade é essa ordem, é nessa ordem. A primeira possibilidade é essa criança ir para uma turma regular de ensino em uma escola regular de ensino. Então a criança, através da inclusão, vai estudar em uma turma regular de ensino em uma escola regular de ensino. Beleza? Primeira possibilidade. Se essa equipe entender que essa não é a melhor possibilidade para essa criança neste momento, vai para a segunda possibilidade, que é essa criança ir para uma turma especial. A turma é uma turma especial em uma escola regular de ensino. Então a escola é regular e a turma é a turma especial. A turma está dentro de uma escola regular de ensino.
Beleza isso? Também vai ter inclusão, certo? E aí, a terceira e última possibilidade, se essa equipe multiprofissional, né, interdisciplinar, que vai fazer análise biopsicossocial sobre aquela criança, ao analisar aquela criança, entender que para o bem da criança, naquele momento, não é colocá-la em uma escola, numa turma regular, nem numa turma especial dentro de uma escola regular, essa criança poderá então ir para uma escola especial de ensino. De boa? Essa é a ordem. Essa é a ordem. Tá? E óbvio que isso não é obrigatório para sempre. É óbvio que essa equipe pode alterar essa criança dentro dessa ordem específica. O que eu quero que você entenda é que a inclusão é o elemento que estabelece aonde essa criança precisa estudar. Tá? Quando nós tiramos ela de uma escola regular, colocamos ela em uma escola especial, é só depois de ter analisado a possibilidade de ter ido para uma escola regular de ensino. Beleza? Show? Entendeu? Tranquilo. Alguns pontos aqui eu preciso destacar com vocês. É óbvio que nós temos que trabalhar então com integração, e essa integração é no sentido de inclusão, né? O termo da LDB é integração, mas o termo mais adequado hoje é inclusão. Os profissionais de educação que tratam com essas crianças precisam ter formação adequada em educação especial, também bastante tranquilo isso. Tá? Os currículos, eles têm que ser trabalhados com técnicas, métodos, recursos educativos para atender essas crianças, bem tranquilo. Dentro dessa educação pode acontecer duas coisas que você tem que entender dentro desse modelo de educação especial. A primeira é a terminalidade específica, principalmente no ensino fundamental, que é o seguinte: a criança, ela estudou dentro ali de uma educação especial, beleza, tá? Ela vai ali, vai se desenvolvendo, tá? E aí, por algum motivo, a equipe multiprofissional entende que a escola, ali no ensino fundamental, já não é boa para a criança. Né? É melhor que aquela criança tome outros caminhos, certo? Então, a escola vai ofertar a essa criança que ela tenha concluído o ensino fundamental. Olha que legal. Ela tenha concluído o ensino fundamental, certo? Por mais que ela não tenha feito a lógica do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto até o 9º ano. Mas a escola vai entender que ela concluiu o ensino fundamental. E ela vai receber um certificado de conclusão, e esse certificado a gente chama de terminalidade específica. Tá? Então, certificado por terminalidade específica. Uma outra coisa que é bastante importante a gente lembrar quando falamos em educação especial é que ela também trabalha com altas habilidades e superdotação. Jamais esqueça disso. Tá? Então, se trabalha com altas habilidades e superdotação, nessa educação especial, nós teremos aqui a questão de poder ter aceleração. Aceleração. Tirar uma criança que está conforme a sua idade em uma determinada série, em um determinado ano, e levar ela para um outro ano, para uma outra série. Tá? Então, há essa possibilidade de aceleração. Tá? Os professores com especialização, ok, trabalhando, educação especial. A educação especial, ela tem como um dos seus focos a educação para o trabalho, tá? É um dos focos expressos na LDB. É interessante perceber isso, que quando a gente fala sobre a educação brasileira, né, a educação escolar, lá fala para a cidadania e para o trabalho, certinho? Para a cidadania e para o trabalho. Aqui na educação especial também é para a cidadania e para o trabalho. Porém, ele fala, né, de dar ali uma ênfase para o trabalho nesse modelo de educação, criando ali condições adequadas para isso, né, habilidade superior, belezinha, belezinha, belezinha. E o último ponto sobre esse aspecto da educação especial trata sobre recursos financeiros. Vem comigo. Os recursos públicos que serão colocados na educação especial, preferencialmente, é isso que a LDB vai dizer, preferencialmente sejam colocados em instituições públicas. É isso? Tá, é isso. Sejam colocados em instituições públicas.
Mas, porém, todavia, contudo, esse recurso também pode ser encaminhado para instituições privadas sem fins lucrativos que trabalham com educação especial, como, por exemplo, a APAE. A APAE é a mais conhecida em nosso país. Como, por exemplo, a APAE pode receber recursos públicos, sem maiores problemas, tá? Mas, preferencialmente, os recursos públicos precisam ir para as instituições públicas, tá? Mas podem ser encaminhados também para instituições privadas sem fins lucrativos que trabalham com a educação especial. Beleza até aqui? LDB, tranquilo? Essas são as modalidades conforme se encontra na LDB, na Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira. Beleza? O próximo ponto que nós vamos ver é dos princípios e fins da educação nacional. Não tem muito segredo, você tem que saber que a LDB fala dos princípios e fins, a Constituição Federal é quem oferece essas características, ou melhor, parte dessas características aqui para a LDB, né? E aí depois a LDB vai acrescentar algumas outras também bem relevantes, tá? Muito tranquila, sem muitos detalhes. Então, são princípios e fins da educação. Igualdade de condições no acesso e na permanência, tá? Então, o acesso é conseguir a matrícula e a permanência é que o estudante ele permaneça no âmbito escolar. Para isso você tem que tomar medidas aonde faça com que não tenha ali uma defasagem de ensino, aonde que o estudante tenha aspectos básicos, né, inclusive medidas suplementares para ele continuar com material didático, alimentação e outros que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então simples, bem tranquilo. O outro é que o estudante tem que ter liberdade de aprender, o professor também, de ensinar, o professor também, de pesquisar, divulgar, cultura, o pensamento, a arte e o saber. A palavra-chave aqui é liberdade. Liberdade, tá? É princípio na educação brasileira a liberdade. E aí o inciso terceiro vai complementar essa liberdade. Tanto ele vai dizer que nos aspectos pedagógicos é necessário nós termos um pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Tá? O que nós estamos falando aqui? Que, conforme a LDB, é possível no âmbito escolar você ter um pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. De uma forma muito simples, a gente pode usar aqui, entender essas concepções como tendências, né? Usando aí o Libani, o Lucchesi, o próprio Saviani, que vai falar aí de concepções, e identificar essas características. Então, na educação brasileira nós podemos ter desde ali de uma escola novista, passando por um tradicional e até mesmo um progressista do Fleriano, né, por exemplo, certo? Então, há uma grande possibilidades no Brasil, no âmbito da educação, exatamente porque a palavra de ordem é liberdade, pluralismo de ideias. Teoricamente, é isso que a LDB determina. Na prática, a gente percebe algumas coisas que não se aplicam exatamente nisso, mas, teoricamente, nós percebemos essa característica, beleza? Um outro ponto é o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Bem tranquilo também, né? Princípio tranquilo, respeitar a liberdade, apreço à tolerância, sem muitos detalhes. Um outro, coexistência de instituições públicas e privadas, também bem tranquilo, né? O outro é importante um detalhe nele, que é a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, tá? Então, é gratuidade no ensino público, mas que esse ensino público seja realizado em estabelecimentos oficiais, beleza? Importante isso, tá? Sempre buscar os estabelecimentos oficiais. Isso aqui é uma forma do Estado dizer que é responsabilidade dele ofertar esse ensino público de qualidade, tá? Um outro, valorização do profissional da educação escolar, tá? Uma das formas que busca-se essa valorização é através do piso nacional, certinho? O piso nacional. Se você pega o histórico de quando o piso surgiu até hoje, você vai perceber ali um aumentozinho interessante. Não é a remuneração ideal para os professores, mas o piso ele demonstrou-se, né, se demonstrou ali uma ferramenta interessante para o aumento
salarial real dos professores, beleza? Interessante. Então, valorização está aí. Um outro princípio bem importante é o princípio da gestão democrática, Mas preste atenção nisso, é gestão democrática do ensino público. Tá? Na aula anterior eu cheguei a comentar com vocês que o que está na LDB em regra é para escola pública e privada. Na outra aula, na primeira aula, eu ainda disse para você lá na primeira aula que a LDB só não se aplica às escolas tipicamente militares, né? Mas qualquer instituição pública ou privada, a LDB será aplicada. Na aula anterior, eu expliquei para você que quando a LDB se aplica apenas a uma delas, ela deixa claro. Esse aqui é o exemplo, inclusive o exemplo que eu deixei na aula anterior, tá? Que a gestão democrática irá se aplicar ao ensino público e apenas ao ensino público, beleza? Depois ele vai falar de garantia de padrão de qualidade, bem tranquilo. Valorização da experiência extraescolar, bem importante também. Experiência essa tanto do profissional de educação quanto do estudante. Precisamos valorizar essa perspectiva extraescolar, tá? Um outro ponto, a vinculação entre a educação, escola, o trabalho e as práticas sociais, certinho? É uma perspectiva mais progressista, né, aqui na LDB, certo? Que é sempre vincular a escola ao trabalho e às práticas sociais, tá? Que a educação sirva como um elemento de transformação social, é um elemento mais de uma demanda progressista que se encontra aqui na LDB, considerações com a diversidade étnico-racial, né? E essas considerações é exatamente o respeito a essa diversidade, a educação sobre essa diversidade, é algo extremamente importante aí, tá? Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então a LDB fala, olha, nós temos que garantir uma aprendizagem, um direito à educação ao longo da vida. É mais um princípio, bem tranquilo, tá? E aí nós chegamos no último princípio, que foi acrescentado aí na LDB, que é um princípio bem interessante, que é o princípio do respeito à diversidade de novo. Só que aí ele fala assim, diversidade humana, linguística, cultural, identitária, das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Ou seja, ele já está deixando claro um conjunto de pessoas com deficiência que precisa ter um respeito à diversidade no modelo educacional. Diversidade linguística, por exemplo, cultural, identitária. Como assim diversidade linguística? Por exemplo, pessoas surdas são pessoas que tendem a ter Libras como a primeira língua a ser aprendida. Beleza? A língua portuguesa também é aprendida, né, aqui no Brasil por essas pessoas, mas é como uma espécie de segunda língua e uma língua escrita, né, E essa diversidade deve ser respeitada, né? Uma pessoa que aprendeu primeiro Libras, que é surda, né, e ela sabe escrever o português, ela escreve em português sim, mas esse português que ela escreve é muito característico, é muito próximo de um português ali pertinente, parecido com o português de um estrangeiro, tá? Sendo bem simplista, de um estrangeiro que aprendeu a língua portuguesa como segunda língua, tá? Então, isso é importante sempre pensar nessa diversidade, e aí ele cita as 3 pessoas com deficiência: pessoas surdas, surdo-cegas, nem escutam nem enxergam, e com deficiência auditiva, né? Não é surda completamente, mas tem uma deficiência auditiva. Beleza? Tranquilo? Show? Estes são os 14 princípios que nós temos aí na LDB, tá? Bem tranquilo, sem muito segredo, cair dificilmente se erra esses princípios, só prestar atenção em alguns detalhes. Saindo daí, nós entramos em alguns outros elementos, como por exemplo, o artigo 4º, que fala do direito à educação e do dever de educar. Direito à educação e do dever de educar. Aqui ele fala de vários elementos que a gente precisa prestar bastante atenção, que a chance de cair na prova aumenta, porque você tem que saber. Então preste atenção.
Primeiro elemento, ele fala assim, ó, que a educação básica no Brasil, ela passa a ser obrigatória a partir dos 4 anos aos 17 anos. Ou seja, 4 anos a criança está na pré-escola, primeiro ano da pré-escola. Beleza? Então não é na educação infantil por inteiro, mas é a pré-escola. Então a creche não tem obrigatoriedade, mas a pré-escola tem. Então, dos 4 aos 17 anos, o Estado, o município, principalmente responsável pela educação infantil, precisa ofertar a pré-escola para essas crianças. De boa? E aí é obrigatório dos 4 aos 17 anos. Bem tranquilo. Deixei isso claro aqui, ó. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Perceba que eu não escrevi educação infantil, porque a obrigatoriedade não é para toda a educação infantil, mas apenas para a pré-escola. Aí ele continua, ele fala assim, sendo que essa educação infantil gratuita de crianças de até 5 anos de idade. Como assim, Kennedy, essa educação infantil gratuita até 5 anos de idade? Então vamos lá, bem simples, mas você precisa entender como está escrito. Ele fala, essa educação infantil tem a educação infantil gratuita de crianças até 5 anos. Então vamos lá. Qual dessas idades é obrigatória? Dos 4 e 5 anos. Então 4 e 5 anos é obrigatório ofertar. Porém, todavia, contudo, as creches de 0 a 3 também precisam ser ofertadas de forma gratuita. Porém, todavia, contudo, os pais não têm a obrigatoriedade de matricular uma criança numa creche ali com 0 anos, com 1 ano, com 2 anos. Beleza? Por contrapartida, os municípios também não têm a obrigatoriedade, pelo menos por enquanto, de ofertar a creche. O que o Plano Nacional de Educação vai dizer é que os municípios precisam ampliar a quantidade de creches destinadas a essas crianças. Beleza? Então vamos lá, ó. Educação gratuita para as crianças até 5 anos. Entenda aí, 4 e 5 anos e creches de 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos. Beleza? Ok. De boa. Ele fala aqui de atendimento especializado e transversal, ok. Acesso público e gratuito na educação de jovens e adultos. Já trocamos essa ideia. A educação tem que buscar um nível elevado, né, para as pessoas no campo da educação, tanto no ensino, na pesquisa, quanto na criação artística. Né? Tem que ter ofertas, aqui é importante, tá? Já caiu em prova. Tem que ter oferta de ensino regular noturno, ou seja, o turno noturno não é exclusivo para a educação de jovens e adultos. O examinador já tentou colocar em prova afirmando isso, e essa afirmação é errada. No turno noturno, nós também temos o ensino regular, beleza? O ensino regular, de ensino médio, de ensino fundamental, sem a necessidade de ser educação de jovens e adultos, beleza? Ok. Tem que ter educação, então oferta para essas pessoas, para esses jovens e adultos, no âmbito da educação brasileira. Aí nós chegamos no tópico 7, que é um dos pontos que historicamente já caiu bastante na hora da prova e você precisa compreender eles bem. Preste atenção. Quando a gente fala da oferta no campo da educação, precisamos compreender que essa oferta, ela tem uma relevância. E que relevância é essa? A relevância dela é que é necessário ofertar para os estudantes programas suplementares. Porque esses programas suplementares ajudam a acontecer aquilo que um dos princípios determina, que é o princípio do acesso e da permanência. Esses programas suplementares na educação, eles ajudam a manter o estudante, a ter a permanência do estudante. Então é algo extremamente importante. E sim, você tem que lembrar quais são os programas suplementares. Sim, você tem que lembrar quais são os programas suplementares. E são programas no âmbito da educação. No âmbito da educação. Beleza? Quais são esses programas suplementares, professor? Olha lá. Programas suplementares
em todas as etapas da educação básica. Então, em toda etapa, desde a educação infantil, ensino fundamental e médio. Quais são os programas suplementares? São 4. Existe um mnemônico bastante antigo que trata sobre esses 4. É o MATA. MATA, professor, é M-A-T-A, MATA. Tá? O que é o MATA? O MATA nada mais é do que M, de material didático escolar. É óbvio que para que você tenha um acesso à educação específico aí para as crianças, é necessário que eles tenham material escolar. Isso é óbvio, beleza? Então, além do material escolar, alimentação, ó, MATA, alimentação. A alimentação também é fundamental, né? Como que na educação básica nós não vamos ter uma alimentação adequada a essas crianças, certo? Então também é um fundamento, uma medida suplementar, um programa suplementar que ajuda na permanência das crianças na escola. Um outro que nós temos, e é bastante óbvio, o transporte, ó, MATA, material, alimentação, transporte escolar, para que as crianças consigam chegar até a devida escola, tá? Transporte escolar, que pode ser identificado de diversas maneiras, desde o transporte mesmo, o ônibus, a van, né? Até mesmo a possibilidade, por exemplo, de um transporte gratuito nas linhas de ônibus convencional na cidade, beleza? Mas o transporte escolar também é uma ferramenta importante para manutenção das crianças na escola. Por isso é um programa suplementar. E por fim, e é o que a maioria das pessoas esquecem, é um programa também a assistência à saúde. O programa Assistência à Saúde no campo da escola é fundamental para a permanência desta criança, desse estudante na escola, tá? E que programa é esse de assistência à saúde? Como é que ele funciona? Só para você entender. Talvez, só talvez, você lá na escola quando você estudava, alguém um dia foi lá e aplicou flúor. Quando aplicou flúor, é algo da saúde, é assistência à saúde, ou até mesmo uma aula ali em relação à educação sexual, é assistência à saúde, beleza? Entre outras demandas, a assistência à saúde ela é fundamental, né? Por exemplo, teste de visão é assistência à saúde, ofertando às crianças a possibilidade de usar um óculos para melhor enxergar aquilo que é apresentado em sala de aula. Então, a assistência à saúde é algo fundamental. De boa? Tranquilo? Show! Show! Então, os programas suplementares são esses 4. Material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Você precisa lembrar, e é programa suplementar, não é programa complementar, é programa suplementar, beleza? São 4 programinhas extremamente importantes ali. Padrões mínimos de qualidade de ensino é uma outra característica, nós temos que ter um padrão mínimo de qualidade de ensino, certinho? Além desse padrão mínimo de qualidade de ensino, nós temos aqui uma característica extremamente importante, que é identificar o que é esse padrão de qualidade de ensino. O que é esse padrão mínimo de qualidade de ensino que aqui é citado, né? Quando a gente fala desse padrão mínimo, a própria LDB vai nos dar um padrão mínimo, é aquele padrão que atende pelo menos ali os insumos indispensáveis para que essa educação aconteça. Certo? Insumo indispensável. Por exemplo, material didático é um insumo indispensável. Certo? Material, um quadro, giz, pincel, né? É um insumo indispensável hoje. Eu espero que um dia as tecnologias também se tornem insumos indispensáveis. Tá? Então, quando nós falamos sobre padrão de qualidade mínimo, é aquela que tem ali um insumo indispensável sendo garantido. Beleza? Fechou? Ok. O tópico 9, bem relevante, é algo que já caiu em prova e algo que você tem que saber. Preste atenção, e eu acho que você já sabe isso, mas eu preciso falar para os encargos de consciência.
que quando nós falamos sobre a vaga para a criança numa escola da rede pública de ensino, é necessário a gente perceber que essa criança, quando nós falamos de educação infantil ou de ensino fundamental, a vaga dessa criança precisa estar na escola mais próxima da sua residência. Na escola mais próxima da sua residência, sendo obrigatório, lembre-se, a partir dos 4 anos de idade. Então, a vaga, educação infantil, principalmente, obviamente, pré-escola, né? 4 e 5 anos, e ensino fundamental, obrigatoriamente, essa vaga deve ser destinada na escola mais próxima da residência daquela criança. De boa isso? Tá? Só para a gente começar a entender, né? Por exemplo, se são irmãos que estudem na mesma escola, tá? Então, essas coisinhas também é importante a gente lembrar, isso está mais lá nas diretrizes. Mas preste atenção num detalhe. Essa obrigatoriedade de escola próxima é para a educação infantil e para o ensino fundamental. Ela não é destinada aí ao ensino médio. O ensino médio não tem essa obrigatoriedade. Beleza? Tá? E até mesmo com a perspectiva da reforma do ensino médio, que nós vimos lá na primeira aula, né, nem caberia na reforma do ensino médio essa perspectiva de ser a mais próxima de casa. Por quê? Porque nós sabemos que o ensino médio agora tem a perspectiva dos itinerários formativos. Então, um adolescente, por exemplo, ele pode escolher um itinerário que não é aquele que a escola de ensino médio mais próximo da sua casa oferta. Então, ele vai estudar em uma outra escola mais distante, porque o desejo dele é estudar aquele itinerário formativo propriamente dito. Beleza? Então, o ensino médio não se aplica a isso. Isso se aplica apenas na educação infantil, mais especificamente pré-escola e ensino fundamental. Beleza? Show? Tranquilo. E aí nós entramos em 2 títulos. 2 títulos que é importante a gente saber. O primeiro título é o título das incumbências. Mas incumbências de quem? Incumbência é competência, o que deve ser feito, quem deve fazer. Essa incumbência de quem? No primeiro título, a incumbência do estabelecimento de ensino. A incumbência da escola, do estabelecimento de ensino. Mas além desse título, nós temos um outro título lá abaixo, que é a incumbência dos docentes. Então, no primeiro momento, o que o estabelecimento de ensino precisa fazer, incumbências do estabelecimento de ensino, e depois incumbências do que os docentes precisam fazer. O examinador, ele às vezes tenta misturar essas 2 incumbências. Ele fala das incumbências do estabelecimento de ensino, tentando confundir com as incumbências do docente. Você tem aqui 2 formas de não errar uma questão sobre isso. A primeira forma é memorizar as incumbências. Você vai lá e memoriza. Incumbência do estabelecimento de ensino e incumbência do docente. Dificilmente você vai errar. Outra forma é compreender o que aqui está. E, em regra geral, é muito simples. Quando que é a incumbência do docente? Docente, professor, quando que é a sua incumbência? Muito simples. É quando você se vê fazendo aquilo. Quando você fala assim, isso é minha responsabilidade, eu preciso fazer. Se sou eu que preciso fazer, o docente, eu que preciso fazer, isso é incumbência do docente. Quando é incumbência do estabelecimento de ensino, quando você olha e fala assim, isso aqui eu sozinho não faço. Eu posso até fazer em conjunto com os demais colegas professores, com a gestão da escola, mas sozinho eu não faço. Então, se sozinho você não faz, isso é uma incumbência do estabelecimento de ensino. Beleza? Se é algo que você consegue fazer, porque é sua função, você fala assim, eu sou pago para fazer isso, é incumbência do docente. Então, vamos começar por elas. Por exemplo, participar, você participa da elaboração do projeto pedagógico? Participa, sim. Agora se fala,
Responsável pelo projeto pedagógico, não é sua incumbência, é o estabelecimento de ensino. Participar, você participa, mas você não é o maior responsável por esse projeto. Beleza? Tá? Elaborar e cumprir o plano de trabalho. Sim, você faz um plano de trabalho e você tenta cumprir aquele plano de trabalho que você faz. Você zela pela aprendizagem dos alunos, é seu trabalho docente. Você estabelece as estratégias de recuperação do estudante, né, na sua disciplina. Perfeito? Bastante tranquila. Você vai lá e ministra as aulas. Não é você que ministra as aulas? Não é o estabelecimento de ensino que ministra as aulas. É você. Você ministra as aulas dentro do horário, das horas-aulas estabelecidas. Você ministra essas aulas. Participa do horário de planejamento. Né? É você que faz isso. E você ainda colabora com a articulação da escola com a família. Quem faz articulação com a família, quem convida os pais para uma reunião, é o estabelecimento de ensino, não é o docente. É o estabelecimento de ensino, beleza? Mas é sua função participar, colaborar, né, com essa articulação com a família. De boa? Tranquilo? Show. Então, comecei aqui pelo docente porque é mais simples. Quando a gente vai para o estabelecimento de ensino, nós conseguimos aplicar exatamente essa mesma regra, só que tem alguns detalhes lá no estabelecimento de ensino que você tem que saber, porque houve alteração recente na LDB. Tá? Então, olha lá, vamos lá. Incumbência do estabelecimento de ensino é da escola. Ó, elabora e executa a proposta pedagógica. Eu, professor, docente, não elaboro a proposta pedagógica. Não, eu participo dessa elaboração. Participar é uma coisa, elaborar é outra coisa. Beleza? Tá? Administra pessoal. É óbvio que quem vai administrar o pessoal é o estabelecimento de ensino. Assegura o cumprimento dos dias letivos. Quem assegura o cumprimento dos dias letivos é o estabelecimento de ensino. Beleza? Quando eu estava na Secretaria de Educação e algum colega professor e eu estava na coordenação responsável ali por acompanhar os professores e um colega professor faltava, eu tinha que fazer o quê? Dar falta para ele. Quem estava fazendo isso não era o docente Kennedy, porque eu não era docente, eu estava na coordenação. Quem estava fazendo isso era o estabelecimento de ensino através de um cargo chamado coordenador da escola que eu atuava e que garantia que tivesse o cumprimento dos dias letivos. Porque se não cumprisse os dias letivos e as horas-aulas, eu ia lá e dava falta. Bastante simples. Beleza? Esse cumprimento é importante. Quem garante esse cumprimento é o estabelecimento de ensino. Vela pelo cumprimento do plano de trabalho. Preste atenção. O docente elabora o plano de trabalho. Eu me vejo elaborando o plano de trabalho. Já elaborei vários planos de trabalho. Tá? Mas, porém, todavia, contudo, o estabelecimento de ensino pega o meu plano de trabalho e verifica se eu estou cumprindo aquilo. Então, ele zela para que haja o cumprimento do plano de trabalho. Né? O estabelecimento de ensino vai me dar os meios para que eu oferte a recuperação do estudante. Tá? Quem é que cria o método de recuperação? Sou eu, docente. Eu que estabeleço as estratégias de recuperação do meu aluno. Sou eu. Beleza? Mas quem me dá os meios é o estabelecimento. Meios, Kennedy? Não precisa viajar muito não, mas meios básicos, como por exemplo, uma carteira, uma cadeira e uma energia aonde se acende a luz da sala. Quem garante ter uma carteira, uma cadeira e luz na sala é o estabelecimento de ensino. Sem isso, eu não consigo ofertar a recuperação. Beleza? Então, o estabelecimento de ensino me oferece os meios para isso. É o estabelecimento que vai articular com as famílias. Né? Eu participo, eu ajudo nessa articulação, mas quem articula com as famílias é o estabelecimento de ensino. Ok. O estabelecimento de ensino ainda vai informar ao pai, à mãe, né, conviventes ou não com seus filhos, se for o caso, responsáveis, sobre a frequência e o rendimento desses alunos. Então, é necessário informar o estabelecimento de ensino que informa isso. Não é o docente, é o estabelecimento de ensino que informa isso. Frequência e rendimento dos alunos. Tá? Então, de uma forma simples para a gente entender. Quando a gente fala, por exemplo, no boletim, em regra, o boletim é entregue aonde?
Na secretaria da escola. Então lá no boletim nós temos a frequência e nós temos o rendimento do aluno. Então quem está informando é o docente? Não. Quem está informando é a instituição de ensino. Beleza? Tranquilo? Ok. E aí nós chegamos no tópico 8 e 9, que há alterações recentes e que você precisa ficar bastante esperto nela, principalmente na 8, porque a 8 é uma alteração capciosa e que, se não ficar muito bem entendida, pode gerar dúvida e essa dúvida pode levar o candidato a errar uma questão de prova, que não é o que nós queremos. Nós queremos que o candidato acerte a questão de prova, né? Que é o seguinte, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que atualmente o estabelecimento de ensino, então não é o docente, o examinador vai falar que é o docente que faz, mas não é o docente, e sim o estabelecimento de ensino. O estabelecimento de ensino vai notificar. Notificar quem? Atualmente só tem um a ser notificado, que é o Conselho Tutelar do município a qual aquela escola se encontra. Beleza? Porque Conselho Tutelar é sempre municipal. Mesmo que você esteja trabalhando em uma escola estadual, o Conselho Tutelar que acompanha aquela escola é o Conselho Tutelar daquele município aonde que essa escola estadual se encontra. Então, tem que informar, o estabelecimento de ensino tem que informar ao Conselho Tutelar e somente ao Conselho Tutelar. Somente. Beleza? Tranquilo? Anteriormente, antes da alteração, era ao Conselho, era ao Ministério Público, era ao juiz, não precisa mais ao Ministério Público nem mais juiz. É um exagero, realmente tirou porque era um exagero, não precisa, tá? Você precisa informar ao Conselho Tutelar. É isso que está hoje. Informar o quê? Informar ao Conselho Tutelar a relação dos alunos que apresentam uma quantidade de faltas. Então vai entregar para o Conselho Tutelar a relação dos alunos que tem uma quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. 30% do percentual permitido em lei. Então, tem acima de 30% do percentual permitido em lei? Tem que avisar o Conselho Tutelar. Mas preste atenção à referência. Toda vez que a gente fala em porcentagem, é necessário a gente sempre prestar atenção na referência. É 30%, ok? 30% de quê? 30% em relação ao permitido em lei. Então vamos lá. Qual é o permitido em lei do ensino fundamental e do ensino médio? O permitido em lei em faltas é 25%. Em 200 dias letivos, então vamos fazer um cálculo. Em 200 dias letivos, 25% dá aí 50 dias letivos. Beleza? Tranquilo? Então, é 30% em cima dos 25% que é o permitido em lei. Então, em cima de 50% é 30% disso, ok? Que vai dar ali uma média de 15 faltas, 16 faltas, não fiz o cálculo não, mas é mais ou menos isso. Então, chegou nessa quantidade, o nome dessa criança, desse jovem no ensino fundamental e no ensino médio, será colocado em uma lista e será encaminhado ao Conselho Tutelar do município, beleza? Se for na pré-escola, lembre-se que o número de frequência exigido é 60%. Então o número de faltas permitido em lei é 40%. É 40% em cima de 200 dias letivos. Ok? Então é 30% em cima desses 40%. 50% daria 100, 40% deve estar o quê? 80%? 80. Vou colocar 80. Não fiz os cálculos não, fazendo de cabeça aqui. 80. Então alcançou 30% de 80%. É necessário o nome dessa criança aparecer numa lista e essa lista será encaminhada ao Conselho Tutelar do município. Qual é o risco? O risco aqui é o examinador tentar te confundir da seguinte maneira. Falar que é necessário informar o Conselho Tutelar quando a criança ou adolescente alcançar 30% das faltas do ano letivo. Quando ele alcançar 30% das faltas do ano letivo, no ensino fundamental e médio, essa criança, esse adolescente já está retido. Já está retido.
Vai avisar para quê? Ele já está retido. Porque não é 30% das faltas, mas sim 30% do total permitido. E qual é o total permitido? 25% ensino fundamental e médio, 40% pré-escola. Então é 30% em cima do total permitido. Não esqueça disso. É algo novo na LDB e que se cair derruba meio mundo de gente. Porque as pessoas podem até ler e lembrar, é 30%. Mas é 30% em cima de quê? Aí o examinador fala 30% em cima do total, 30% do ano letivo. Já está errado. É 30% do total permitido. Fechou? Ok. Outro ponto que é a incumbência, estão nas incumbências, né? Incumbência do estabelecimento de ensino. É a incumbência do estabelecimento de ensino tomar medidas, quem faz isso é o estabelecimento de ensino. Eu, como docente, eu participo desse processo, mas quem cria essa incumbência, quem é responsável por isso, é o estabelecimento de ensino, que vai combater o bullying. Bem simples, tá? Combater o bullying. Também, algo novo, está na LDB, que é função do estabelecimento de ensino, promover a cultura de paz, né? A cultura de paz, bem tranquilo. Né? E no 11, também, algo que está aí na LDB, por determinação do ECA, né? Lá no Estatuto da Criança e Adolescente, quando a gente estiver tendo o curso focado para a Secretaria de Educação do Estatuto da Criança e Adolescente, eu vou, obviamente, focar naqueles pontos com mais chance de cair na sua prova. E um desses pontos é interessante, que é o combate às drogas, que é algo que é novo, de certa forma, no ECA, né, em vários lugares, como clubes e tal. Então, o que a LDB faz no ECA colocou, então vamos colocar aqui na LDB também, dizendo que o estabelecimento de ensino tem que ser um ambiente escolar seguro, tem que ser seguro, adotando medidas de prevenção e enfrentamento à dependência e ao uso de drogas. Beleza? Fechou? É algo bastante relevante aí, este ponto. Beleza, beleza. Incumbência dos docentes falamos. E aí, nós entramos num tópico, que é um tópico razoavelmente grande, e é o último tópico aqui da teoria, mas eu preciso nele, de fato, trabalhar alguns pontos específicos com você, que é principalmente as comparações. Do que eu estou falando? É o seguinte, a LDB fala assim, você já sabe que a educação brasileira não tem um sistema único, não tem. Então são vários sistemas, o sistema da União, o sistema dos estados, cada estado tem o seu, são 26 estados, cada um com seu sistema de educação. O do Distrito Federal e de cada município. Cada município pode ter o seu próprio sistema de ensino, pode ter, a maioria tem. Tá, o seu próprio sistema de ensino. Beleza. Tá? Você já sabe disso. Então isso significa que cada um tem as suas respectivas incumbências, as suas respectivas responsabilidades. Tá? A grande questão é que a gente precisa entender que essas responsabilidades irão trabalhar em conjunto. Tá? Em conjunto. Mas cada um terá a sua responsabilidade específica. Há formas de identificar isso. Tá? Muitas formas. Por exemplo, quando a gente fala sobre a união, é óbvio que termos como política nacional. Se é uma política nacional, se é Brasil todo, só pode vir do governo federal, só pode vir da União, beleza? Então, coordenar a política nacional de educação através, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, PNE. Tranquilo? Tá? Bastante tranquilo. Ok, então quais são as incumbências da União? Vamos lá. Elaborar o Plano Nacional de Educação. Criar ali assistência, isso aqui é importante, assistência técnica e financeira, é um outro ponto importante. Perceba qual é o princípio básico. Quem é maior ajuda quem é menor. Quem é menor é ajudado por quem é maior. Então vamos lá. Quem é maior, município ou estado? O estado. Então o estado ajuda o município. E município pode ser ajudado por estado. Quem é maior, União ou estado? União. Então União ajuda estado. E estado pode ser ajudado pela União. Quem é maior, União ou município?
União. Então, União ajuda o município pode ser ajudado pela União, beleza? Sendo assim, a União, ela tem como uma das suas principais competências a função redistributiva e supletiva. O que é isso? De uma forma bem simples. Quem é o responsável por encaminhar material didático, livros didáticos para as escolas no país todo? É a União. É a União que compra os livros didáticos. E aí ela passa para os estados, passa para os municípios, passa para o Distrito Federal, beleza? A União ainda tem, por exemplo, o Programa de Dinheiro Direto na Escola, né? O PDDDE. Né? Esse programa é um cálculo ali por custo aluno e encaminha direto para a conta bancária do conselho escolar de cada escola. Então você tem lá uma conta bancária assinada ali pelo conselho escolar e aí esse dinheiro é encaminhado para lá. Isso é de forma supletiva, beleza? Então a União ajuda de forma supletiva. Ok, alguns aspectos mais relevantes é isso, certo? Então olha lá, o Estado, ele organiza e mantém, desenvolve órgãos oficiais do sistema de ensino, do seu sistema de ensino, manter escolas, do seu sistema de ensino, Secretaria de Educação, né, do seu sistema de ensino. Definir com os municípios, o Estado é maior, então ele ajuda o menor, ó, o Estado é maior, ajuda o menor. Então definir com os municípios formas de colaboração, como que o Estado vai colaborar no ensino fundamental, isso aqui é muito importante, como é que o Estado vai colaborar no ensino fundamental. Eu já vou mostrar uma tabelinha que vai facilitar essa compreensão e é o que mais me preocupa na hora da prova, tá? Mas para você entender. Então, como que o Estado vai colaborar com o ensino fundamental o município, dividindo aí, distribuindo responsabilidade sobre esse ensino fundamental. O Estado vai elaborar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes nacionais, é óbvio, porque o Estado ele tem autonomia e não soberania, então ele vai criar as suas políticas em consonância com a política nacional. Por exemplo, o Plano Estadual de Educação tem que estar de acordo com as políticas e diretrizes nacionais, beleza? Tá? Os projetos pedagógicos têm que estar de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que provém do âmbito nacional. De boa? Bastante tranquilo, né? E vai ali, bem importante o 6, quero muito que você sublinhe ele, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Preste atenção. E aqui eu já vou para a tabela que eu te falei, porque vai ficar mais fácil a gente entender. Vou pular aqui o município. Tabelinha 1, ó. Ofertas da educação básica. Essa tabela você tem que saber. Simples assim. Simples assim. Conforme a LDB, o que o município oferta? O município é responsável por oferecer a educação infantil. Então, a prefeitura é quem monta as creches e pré-escolas. É a prefeitura, é o município. De boa? Tranquilo? E o município ainda tem que ofertar o ensino fundamental. Sendo que o ensino fundamental é a prioridade do município. Ou seja, o município ele tem uma grana para investir numa escola. Ele está precisando criar uma creche e uma escola de ensino fundamental. Qual é a prioridade dele? Só pode construir uma, que só tem grana para uma. Qual é a prioridade dele? A escola de ensino fundamental. Então, o município, ele oferta a creche e o ensino fundamental de forma prioritária. E quando falamos em ensino fundamental é 9 anos, é do 1º ao 9º ano. É o município responsável por ofertar ao 1º ao 9º ano. Beleza isso? Tranquilo? Ok. Ah, professor, aqui tem escolas do Estado que ofertam ensino fundamental. Tem. Por que tem? Porque a lei permite, nessa mesma tabela, olha as funções do Estado. Precisa oferecer com prioridade o ensino médio. O Estado é quem é o responsável por ofertar o ensino médio. Beleza? Mas olha o que ele diz em relação ao ensino fundamental.
que o ensino fundamental é necessário que o Estado o assegure. O Estado tem que garantir que o ensino fundamental aconteça. Traduzindo, quando a gente volta lá atrás e a gente vê aqui, ó, políticas de colaboração com os municípios em relação ao ensino fundamental, o que ele está dizendo é o seguinte: quando o município não tem condições de garantir que o ensino fundamental aconteça com custos do próprio município, o Estado faz um acordo de colaboração. E aí o Estado termina naquele município também ofertando o ensino fundamental, que na grande maioria das vezes funciona assim. O município termina atendendo do 1º ao 5º ano, e aí o Estado vem e atende do 6º ao 9º ano. Na grande maioria das vezes é assim. Tá? Na grande maioria, o Estado pode ofertar tranquilamente do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Mas o Estado só faz isso quando o município não tem condições de fazer. Então o Estado vai e assegura que o ensino fundamental aconteça. Mas a prioridade real do Estado é o ensino médio. Então, Estado, prioridade ensino médio, mas ele assegura que o ensino fundamental aconteça. Município, prioridade ensino fundamental. E além do ensino fundamental, ele precisa ofertar a educação infantil. Tá? E o Distrito Federal, os 4, porque o Distrito Federal é híbrido. Tá? Tudo que o município faz, tudo que o Estado faz, o Distrito Federal faz. Beleza? Tranquilo? Entendemos? Essa é a principal demanda de comparação que a gente precisa fazer. Um outro ponto que às vezes pode gerar uma dúvida em relação, fazendo a comparação, né, dessas atribuições, é a questão do transporte escolar. A LDB é muito clara quando fala sobre o transporte escolar. Amados, cada ente federado, cada federação, será responsável pelo seu respectivo transporte escolar. É o que está na LDB e aí você tem que levar para a prova. Simples assim. Quem é que tem que fazer o transporte das crianças das escolas municipais, da rede municipal de ensino? Quem é que tem que fazer esse transporte? Uai, é o município, tem que ser pago pela prefeitura. Quem é que tem que fazer o transporte das crianças da rede estadual de ensino? É o Estado que tem que fazer. Beleza? E quem faz no Distrito Federal é o próprio Distrito Federal, afinal ele é híbrido. De boa? Tranquilo? Fechou? Tá? Essa é a principal característica de comparação entre União e Estados, principalmente Estados e municípios, que pode cair na sua prova. Tá? A questão de quem oferta o quê, você tem que então lembrar dessa tabelinha. E sobre o transporte escolar, de vez em quando, ele cobra também. E aí você tem que lembrar que quem oferta o transporte escolar do município é o município, quem oferta o transporte escolar do Estado é o próprio Estado. E aí eu chego no último ponto aqui da aula teórica de LDB, próxima aula é exercício, mas esse é o último ponto da aula teórica, só para os encargos de consciência do professor. Eu acredito que você sabe, mas eu preciso só detalhar algumas coisas em relação ao recurso financeiro da educação brasileira. Recurso financeiro. Da onde que vem o dinheiro para educação? Certo? O que você tem que saber, basicamente, é esses 4 pontinhos aqui. Tá? Simples. O dinheiro ele vem da União, então tributos pagos para a União irão ser reinvestidos na educação. E a União, dentro desse dinheiro, vai gastar 18% dos seus recursos, no mínimo, na educação. Então, 18% dos recursos da União, no mínimo, será destinado à educação. A União tem muita grana e destina muita grana para a educação. Tá? A questão é a gestão desse dinheiro, mas que tem grana, tem. Lembrando que a União tem responsabilidades próprias, como universidades federais, institutos federais, né? E ela também auxilia os estados e municípios de forma suplementar. Ela manda dinheiro para as escolas, para os estados, para os municípios, compra material didático, encaminha, né? Então ela tem funções e tem esses 18% aí da União então para a educação, no mínimo, lembre-se disso, ok? Os estados terão que, em relação à tributação recebida pelo Estado, ele tem que gastar no mínimo 25% ali sobre essa demanda, né? O exemplo que eu coloquei aqui é que no Distrito Federal, por exemplo, a lei orgânica do Distrito Federal fala em 25%. Beleza?
tá? Então, aqui no Distrito Federal, porque Distrito Federal e Estado, nesse mérito, é a mesma quantidade. Então, você tem, no Estado, no mínimo 25% da educação, que vai constar lá na Constituição Estadual, e no Distrito Federal, 25% também, no mínimo, que vai constar na Lei Orgânica do DF. Beleza? Tá? Então, no DF é 25%, está lá na Lei Orgânica, do Estado, cada Estado vai ter, mas a maioria dos Estados respeita essa demanda e coloca 25% no mínimo ali destinada para a educação, tá? E os municípios? Também, ó, no mínimo 25% dos tributos que o município recebe devem ser destinados à educação do município, tá? Então, o município entra com 25% para o município dos tributos que ele recebe, o Estado no mínimo 25%, o DF também no mínimo 25% e a União no mínimo 18%, tá? No mínimo 18% ali. Beleza, tá? Essa é a principal demanda aí sobre os aspectos da educação. Em relação a recursos financeiros, ainda tem receita de transferências constitucionais e outras transferências, do salário e educação e outras contribuições sociais, receita vinculada a incentivos fiscais e outros recursos previstos em lei, mas o que você precisa lembrar mesmo é a porcentagem. União e o termo no mínimo, sempre o termo no mínimo. União no mínimo 18, Estado no mínimo 25, DF no mínimo 25 e município no mínimo 25. Beleza? Isso é a LDB, os pontos primordiais para o concurso da Secretaria de Educação. Próxima aula, exercício, aonde nós vamos fazer várias questões, revisando tudo isso que nós vimos e tentando pensar igual o examinador para, na hora da prova, acertar as respectivas questões. Valeu e até lá. Tchau, tchau.